Mãos que curavam leprosos com ternura podiam, no instante seguinte, empunhar uma espada com fúria assassina. Em seus hospitais, acolhiam até mesmo os inimigos feridos, os infiéis muçulmanos, para logo depois venderem nos mercados de escravos os cativos de seus navios corsários. Fizeram um voto sagrado de pobreza, mas acumularam uma fortuna tão vasta que reis e imperadores vinham a eles de chapéu na mão suplicar por empréstimos. Esta é a história de um paradoxo, de um monstro sagrado nascido sob o sol impiedoso de Jerusalém. Começa, como todas as grandes histórias de poder, não com o clangor de armas, mas com um ato de misericórdia. No século XI, um grupo de mercadores da pequena cidade italiana de Amalfi obteve permissão do califa do Egito para construir um refúgio, um hospital, na Cidade Santa. Seu propósito era nobre: cuidar dos peregrinos cristãos, exaustos, doentes e pobres que chegavam para tocar as pedras por onde seu Salvador havia andado. Liderados por um homem conhecido apenas como Gerardo, um leigo de alma piedosa e notável talento para a organização, eles fundaram uma irmandade dedicada a São João Batista. Eram os servos dos pobres, os hospitalários. Seu trabalho era exemplar. O hospital cresceu, tornando-se uma maravilha de administração e cuidado para a época. As camas eram limpas, a comida era farta e os irmãos desenvolviam conhecimentos médicos que estavam séculos à frente de seu tempo. A fama de sua caridade se espalhou como fogo em palha seca por toda a Europa. Doações começaram a chover de todos os cantos da cristandade. Reis, barões, bispos e até mesmo camponeses humildes legavam terras, ouro e gado àqueles homens santos em Jerusalém. Os hospitalários entenderam antes de qualquer um: para fazer o bem, você precisa de muito dinheiro, e dinheiro grande raramente é limpo. A riqueza atraiu a cobiça, e a Terra Santa era um lugar perigoso. Proteger os peregrinos nas estradas poeirentas e infestadas de bandidos e defender os tesouros crescentes da ordem exigia mais do que orações e bandagens. Exigia aço. O que é mais importante? Salvar uma alma doente ou sacrificar um corpo para obter os meios de salvar 1000 outros? Os irmãos de São João não hesitaram na resposta. A transformação foi rápida, brutal e inevitável. Em 1113, o Papa Pascoal II reconheceu oficialmente a ordem, colocando-a sob a proteção direta da Santa Sé. Isso os libertou do controle de qualquer autoridade local, seja bispo ou rei. Era um Estado dentro do Estado. Pouco depois, sob a liderança do sucessor de Gerardo, Raymond Dupuy, a ordem assumiu um caráter militar. Os monges que cuidavam dos doentes agora vestiam cotas de malha sob seus mantos negros com a cruz branca de 8 pontas. A cruz, antissímbolo de sacrifício e compaixão, tornou-se também um emblema de guerra. Os hospitalários se tornaram uma força de combate de elite, os defensores mais ferozes dos reinos cruzados. Eles construíram castelos formidáveis, como o Crac de Chevalier, uma fortaleza tão inexpugnável que parecia ter sido esculpida por gigantes. Eram engenheiros, estrategistas e guerreiros implacáveis. Em batalhas como Montgisat, um punhado de cavaleiros hospitalários e templários ajudou a esmagar um exército sarraceno vastamente superior. O sistema de doações se sofisticou, transformando-se em algo que se assemelhava a uma rede de extorsão divinamente sancionada. Suas propriedades na Europa, organizadas em comendas e priorados, geravam uma renda colossal. Eles se tornaram os maiores proprietários de terras do mundo cristão. Com a riqueza veio o poder financeiro. A ordem criou um sistema bancário primitivo, mas eficaz. Um nobre que partia para a cruzada podia depositar sua fortuna em uma comenda em Paris e receber um crédito para sacar em Jerusalém, evitando os perigos de transportar ouro por terra e mar. Eles se tornaram os banqueiros da cristandade,
emprestando dinheiro a príncipes e papas, financiando guerras e coroações. O voto de pobreza era uma ficção conveniente, aplicada ao irmão individualmente, mas não à ordem como um todo. A corporação era rica, imensamente rica, e o poder corrompe mesmo aqueles que se dedicam a Deus. Começaram os confrontos com outras ordens, especialmente com seus rivais mais próximos, os Cavaleiros Templários. Lutavam lado a lado contra o inimigo comum, mas competiam ferozmente por terras, influência e recrutas. A caridade era o rosto público. Nos bastidores, a política era dura e o cálculo frio. Eles aprenderam que, no jogo do poder, a misericórdia é muitas vezes uma fraqueza que não se pode permitir. E no calor de Jerusalém, o monstro sagrado crescia, alimentado por ouro europeu e sangue infiel, sua alma dividida entre o hospital e o campo de batalha. A cruz de 8 pontas representava as 8 bem-aventuranças, mas para seus inimigos representava apenas 8 caminhos para a morte. A dualidade estava gravada em seu coração, uma contradição viva que os tornaria temidos e reverenciados por séculos. A Terra Santa era um caldeirão fervente, e a sobrevivência exigia que anjos aprendessem a lutar como demônios. Se você estivesse no comando, teria mantido a ordem como uma irmandade puramente de caridade, mesmo que isso significasse sua destruição, ou a transformaria em uma máquina de guerra para garantir sua sobrevivência? Deixe sua escolha nos comentários. Expulsos do berço de sua fé, com a queda de Jerusalém em 1187, os hospitalários se viram reis sem reino, senhores de um tesouro flutuante, ancorado não em Terra Santa, mas no porto caótico e traiçoeiro de Acre. A perda da Cidade Santa foi um golpe devastador para a cristandade, mas para a ordem foi uma lição brutal de pragmatismo. Eles perderam seu propósito original, seu raison d'être, mas não perderam seu poder. Pelo contrário, livres das responsabilidades diretas de defender Jerusalém, eles se concentraram naquilo em que se tornaram mestres, acumular poder e influência. Acre, a última grande fortaleza cruzada, tornou-se um ninho de víboras, uma cidade apinhada de refugiados, mercadores, espiões e guerreiros de todas as nações. E no centro dessa teia de aranha, os hospitalários e os templários disputavam o controle. A rivalidade entre as duas ordens militares atingiu um ponto de ebulição. Não era mais uma competição saudável. Era uma guerra fria, travada nas ruas estreitas e nos corredores sombrios do poder. Ambos controlavam vastos quarteirões da cidade, verdadeiras fortalezas dentro da fortaleza, com suas próprias leis e exércitos. A Ordem de São João refinou suas habilidades como governantes das sombras. Sua rede de inteligência era incomparável, com agentes em todas as cortes da Europa e do Oriente Médio. Sabiam dos planos dos sultões antes que os próprios generais sarracenos fossem informados. Influenciavam a eleição de reis de Jerusalém, patriarcas e até mesmo papas. Quem controlava o fluxo de dinheiro controlava o mundo, e os hospitalários eram os mestres das finanças. Seu tesouro em Acre era a espinha dorsal econômica do que restava do Reino Cruzado. Eles financiavam a defesa da cidade, mas o preço era a submissão política. Os reis de Acre governavam, mas eram os grão-mestres dos hospitalários e templários que realmente detinham o poder. E às vezes a rivalidade explodia em violência aberta. Em 1259, as duas ordens travaram uma batalha campal nas ruas de Acre, um espetáculo vergonhoso de cristãos matando cristãos. Os hospitalários, com a ajuda dos mercadores genoveses, saíram vitoriosos, expulsando os templários da cidade por um tempo. A Cruz Branca havia triunfado sobre a Cruz Vermelha, mas a que custo? A desunião era um veneno que corroía as fundações do reino. Eles eram os executores silenciosos da política cristã.
Quando o imperador Frederico II, excomungado pelo Papa, chegou à Terra Santa para negociar a devolução de Jerusalém, os hospitalários e templários se recusaram a servi-lo. Eles obedeciam ao Papa, não a um imperador herege, mesmo que suas ações prolongassem a guerra. Eram uma força transnacional, leal apenas a si mesma e ao pontífice em Roma. Essa independência os tornava perigosos e imprevisíveis. Você conseguiria manter sua fé enquanto comanda uma rede de espiões e assassinos? Para os cavaleiros de São João, a fé e o pragmatismo cruel eram duas faces da mesma moeda. Eles acreditavam estar fazendo a obra de Deus, mesmo que essa obra envolvesse envenenar um emir rival ou financiar uma rebelião para desestabilizar um vizinho. O fim, a defesa da cristandade, sempre justificava os meios, por mais sombrios que fossem. Eles eram a primeira agência de inteligência do mundo, com a bênção papal. O grão-mestre não era apenas um monge guerreiro, era um mestre de xadrez jogando com reinos e dinastias. Mas o tempo estava se esgotando. O poder muçulmano, unificado sob os sultões mamelucos do Egito, estava determinado a varrer os últimos vestígios dos cruzados do mapa. Em 1291, um exército gigantesco, liderado pelo sultão Al-Ashraf Khalil, cercou Acre. A defesa da cidade foi um dos episódios mais heróicos e sangrentos da história das cruzadas. Os hospitalários e os templários, esquecendo sua rivalidade diante do inimigo comum, lutaram com a coragem do desespero. O grão-mestre dos hospitalários, Jean de Villiers, foi gravemente ferido, mas continuou a comandar seus homens. As muralhas foram abertas por minas e bombardeios incessantes. A luta foi casa a casa, rua a rua, mas a resistência estava condenada. A cidade caiu em meio a um massacre terrível. Um pequeno grupo de cavaleiros, incluindo o ferido Jean de Villiers, conseguiu abrir caminho até o porto e escapar por mar, levando consigo o tesouro e os arquivos da ordem. Eles haviam perdido tudo, mais uma vez. Eram fugitivos, exilados. Mas enquanto tivessem seu tesouro, sua organização e sua vontade de ferro, a ordem não estaria morta. Estava apenas procurando um novo lugar para fincar suas garras. A experiência de Acre lhes ensinou uma lição valiosa. Depender de reis e territórios alheios era uma fraqueza. Para sobreviver e prosperar, eles precisavam de seu próprio reino, um lugar onde não respondessem a ninguém. Um lugar que pudessem defender até o último homem. E seus olhos se voltaram para o mar, para as ilhas que pontilhavam o Mediterrâneo, prometendo um novo tipo de poder, um poder baseado não na terra, mas nas ondas. A era dos cavaleiros terrestres havia terminado. A era dos monges corsários estava prestes a começar. Eles haviam sido os banqueiros e espiões de Acre. Agora, precisavam se tornar os predadores do mar. Eles se estabeleceram temporariamente em Chipre, mas a ilha já tinha um rei, e a ordem não estava disposta a ser vassala de ninguém. Por quase 2 décadas, os cavaleiros erraram, uma corporação sem sede, uma espada sem bainha. Foi então que o grão-mestre Foulques de Villaret, um homem de ambição implacável e visão estratégica, concebeu um plano audacioso. Ele iria conquistar um reino para a ordem. O alvo escolhido foi a ilha de Rhodes, uma possessão bizantina estrategicamente localizada, mas mal defendida. Em 1309, com a bênção relutante do Papa e o financiamento de banqueiros genoveses, a frota hospitalária atacou. A conquista foi brutal e demorada. Os bizantinos e a população grega local resistiram ferozmente, mas os cavaleiros, endurecidos por 200 anos de guerra, eram uma força imparável. Rhodes caiu e, pela primeira vez em sua história, a Ordem de São João tinha um território soberano. Eles eram os senhores de Rhodes e das ilhas vizinhas do Dodecaneso. A bandeira com a cruz branca agora tremulava sobre um estado independente. E esse estado
rapidamente se tornou a coisa mais improvável: uma república pirata cristã. Com uma base segura, a ordem se reinventou. A luta contra os infiéis agora seria travada no mar. Eles construíram uma das frotas mais poderosas do Mediterrâneo. Suas galés eram rápidas, bem armadas e tripuladas por marinheiros experientes e guerreiros fanáticos, e eles desencadearam uma campanha de terror contra o comércio e as costas muçulmanas. Essa pirataria legalizada era chamada de corso. Qualquer navio pertencente a muçulmanos era uma presa legítima. Os cavaleiros de Rhodes se tornaram os corsários mais temidos do Levante. Suas expedições, ou caravanas, como as chamavam, eram empreendimentos militares e econômicos. Atacavam comboios mercantes, saqueavam cidades costeiras no Egito e na Anatólia, e retornavam a Rhodes carregados de butim e cativos. A economia da ordem passou a depender quase inteiramente do saque. Rhodes se tornou um dos maiores mercados de escravos do mundo cristão. Milhares de muçulmanos capturados eram vendidos para trabalhar nos campos de açúcar da ilha, ou como remadores nas galés da própria ordem. Os cavaleiros que haviam começado cuidando dos doentes em Jerusalém agora eram traficantes de seres humanos em grande escala. Ao mesmo tempo, em uma demonstração de sua dualidade inescapável, eles continuavam sua missão hospitalária. O Hospital de Rhodes era uma instituição modelo, ainda mais avançada que o de Jerusalém. Eles também usavam parte de sua riqueza para resgatar cativos cristãos das mãos dos piratas da barbárie. Eles libertavam cristãos da escravidão enquanto escravizavam muçulmanos. Para eles não havia contradição. Estavam travando uma guerra santa, e na guerra santa as regras normais não se aplicavam. A crueldade contra o inimigo da fé não era um pecado, era um dever. A riqueza obtida com a pirataria era usada para financiar o hospital, construir igrejas e fortalecer as defesas da ilha. O ouro manchado de sangue era lavado nas pias batismais de sua consciência. Eles provaram que a linha entre uma oração e uma maldição é tão fina quanto o fio de uma espada, especialmente quando há ouro do outro lado. Rhodes floresceu sob seu governo. A cidade foi transformada em uma fortaleza inexpugnável, uma obra-prima da engenharia militar medieval. As muralhas duplas, os fossos profundos e os baluartes maciços eram projetados para resistir a qualquer cerco. A ordem estava no auge de seu poder marítimo. Seus cavaleiros eram divididos por langues, ou línguas, de acordo com sua origem nacional: França, Auvergne, Provença, Itália, Aragão, Alemanha e Inglaterra. Cada langue era responsável por defender uma seção das muralhas, criando uma competição saudável que garantia a máxima eficácia. O grão-mestre governava como um príncipe soberano, com sua própria corte e casa da moeda. Rhodes era uma utopia pirata sob a bandeira da cruz, um espinho cravado na garganta do crescente poder otomano. Eles eram a vanguarda da cristandade no Mediterrâneo Oriental, uma barreira contra a expansão turca, mas seu sucesso e sua arrogância estavam atraindo a atenção de um inimigo poderoso. Em Constantinopla, um novo sultão, jovem e ambicioso, estava consolidando seu poder. Seu nome era Mehmed II, o Conquistador. Ele havia tomado Constantinopla e esmagado os últimos vestígios do Império Bizantino. E agora, seu olhar se voltava para a ilha de Rhodes, aquele ninho de cães cristãos que ousavam desafiar seu domínio sobre os mares. O primeiro grande cerco de Rhodes, em 1480, terminou em uma humilhante derrota para os otomanos. Os cavaleiros, liderados pelo grão-mestre Pierre d'Aubusson, lutaram com uma ferocidade lendária e repeliram os invasores. Mas eles sabiam que os turcos voltariam. Era apenas uma questão de tempo, e da próxima vez viriam com uma força esmagadora, determinados a apagar a República Pirata Cristã do mapa para sempre.
A Idade de Ouro de Rhodes foi construída sobre a violência, e pela violência seria julgada. O dia do juízo final chegou no ano de 1522. Um novo sultão sentava-se no trono otomano, um homem que superaria até mesmo a fama de Mehmed, o Conquistador. Era Solimão, o Magnífico. Jovem, brilhante e determinado a expandir seu império, ele via Rhodes como uma afronta intolerável. Os cavaleiros corsários interrompiam as rotas de peregrinação a Meca e ameaçavam o fornecimento de grãos para Constantinopla. Solimão jurou destruir o ninho de piratas. Ele reuniu uma das maiores armadas que o mundo já vira. 400 naus e um exército de talvez 100.000 homens, equipados com a mais moderna artilharia de cerco. Para enfrentá-los, a ordem tinha apenas cerca de 600 cavaleiros e alguns milhares de mercenários e cidadãos de Rhodes. As chances eram impossíveis. O grão-mestre na época era Philippe Villiers de L'Isle-Adam, um aristocrata francês idoso, mas de vontade inquebrantável. Ele sabia que a ajuda da Europa cristã era improvável e chegaria tarde demais, se chegasse. Eles estavam sozinhos. A batalha que se seguiu foi uma das mais épicas e brutais da história da guerra. Por 6 meses, a pequena guarnição de Rhodes resistiu ao poder avassalador do Império Otomano. O cerco começou em junho. A artilharia turca, a melhor do mundo, iniciou um bombardeio que duraria meses. As maciças muralhas de pedra, que pareciam indestrutíveis, começaram a ruir sob o impacto de balas de canhão gigantescas. Os otomanos lançaram assalto após assalto, ondas humanas que se quebravam contra as defesas desesperadas dos cavaleiros. A luta mais feroz ocorreu nas brechas das muralhas, onde homens lutavam corpo a corpo com espadas, machados e lanças, em meio à fumaça, ao pó e ao sangue. Os cavaleiros, vestidos com suas armaduras reluzentes sobre o manto negro, pareciam demônios da guerra, matando com uma eficiência aterrorizante. Mas, para cada otomano que caía, 10 outros tomavam seu lugar. A guerra também foi travada no subsolo. Engenheiros otomanos cavaram uma rede de túneis sob as muralhas, com a intenção de explodir minas de pólvora e abrir passagens. Os defensores, por sua vez, cavaram contra minas, levando a confrontos claustrofóbicos e terríveis na escuridão sob a terra. Homens lutavam com picaretas e punhais em túneis estreitos, onde o ar mal circulava. Rhodes se tornou um inferno na terra. A coragem dos defensores era sobre-humana, mas o desgaste era inevitável. A fome, as doenças e o cansaço começaram a cobrar seu preço. A pólvora estava acabando, os muros eram uma pilha de escombros, e a traição envenenou a resistência. O chanceler da ordem, um cavaleiro português chamado André do Amaral, ressentido por ter perdido a eleição para grão-mestre para L'Isle-Adam, foi pego em correspondência com os turcos. Ele revelou os pontos fracos das defesas em troca de promessas de poder. Foi rapidamente julgado e executado, mas o dano estava feito. O moral dos defensores, já baixo, despencou. Solimão, admirado pela bravura de seus inimigos e impaciente com as perdas em seu próprio exército, ofereceu termos de rendição honrosos. L'Isle-Adam, vendo que a resistência era inútil e levaria apenas ao massacre total, relutantemente aceitou. Os termos eram generosos. Os cavaleiros sobreviventes poderiam deixar Rhodes com suas armas, seus tesouros e seus arquivos. Os cidadãos que quisessem partir poderiam fazê-lo, e os que ficassem teriam sua liberdade religiosa e isenção de impostos garantidas por 5 anos. Em janeiro de 1523, os remanescentes da Ordem de São João, invictos em espírito, mas totalmente derrotados militarmente, embarcaram em seus navios e navegaram para o exílio. Diz a lenda que Solimão, o Magnífico, ao entrar na cidade devastada, disse a seus generais:
Não me é sem dor que forço este velho valente a sair de sua casa. Foi um triunfo do espírito humano, mas uma catástrofe militar. A ordem havia perdido seu reino pela segunda vez. Eles eram novamente errantes, uma força formidável, sem um lugar para chamar de lar. A perda de Rhodes foi o preço da sua imortalidade. Se tivessem sido aniquilados, teriam sido apenas mais uma nota de rodapé na história. Mas, ao sobreviverem, mesmo na derrota, eles garantiram que sua lenda continuaria. Eles aprenderam que um lar pode ser tirado, mas a organização, a vontade e a identidade são muito mais difíceis de destruir. E enquanto navegavam para o oeste, para um futuro incerto, os cavaleiros já estavam planejando sua vingança e seu retorno. Eles precisavam de uma nova rocha, uma nova fortaleza para desafiar o mundo. O que você faria no lugar do grão-mestre? Lutaria até o último homem, garantindo uma morte gloriosa, mas a aniquilação total da ordem, ou aceitaria uma rendição honrosa para salvar seus irmãos e preservar o futuro da instituição? Compartilhe sua decisão estratégica nos comentários. Por 7 longos anos, os Cavaleiros de São João foram novamente fantasmas sem lar. Vagaram pelo Mediterrâneo, de porto em porto, uma corte soberana a bordo de uma frota de navios. Negociaram com reis e papas buscando um novo território, uma nova base para continuar sua guerra sagrada. Finalmente, em 1530, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, ofereceu-lhes um lar. Mas era um presente envenenado, uma esmola humilhante. Ele lhes concedeu o arquipélago maltês, as ilhas de Malta, Gozo e o porto de Trípoli, no norte da África. A condição era o pagamento simbólico de um falcão por ano ao vice-rei da Sicília. Os cavaleiros ficaram consternados. Malta era uma ilha árida, rochosa, sem árvores, sem rios, com um solo pobre e uma população local desconfiada que falava uma língua semítica. Comparada à verdejante e rica Rhodes, era um exílio miserável. Trípoli era uma fortaleza isolada, cercada por inimigos e impossível de defender a longo prazo. A ordem, humilhada, mas sem outra opção, aceitou. Eles desembarcaram em Malta não como conquistadores orgulhosos, mas como inquilinos relutantes. Mas a resiliência estava no DNA da ordem. Liderados pelo grão-mestre Lisle Adam e seus sucessores, especialmente o visionário Jean de Valette, eles começaram a transformar a ilha estéril na maior fortaleza que o mundo já vira. O que lhes faltava em recursos naturais, eles compensavam com uma vontade de ferro e uma genialidade para a engenharia. Eles se estabeleceram em volta do grande porto, uma das melhores ancoragens naturais do Mediterrâneo, e começaram a construir. Foi um dos maiores projetos de construção da Renascença. Milhares de trabalhadores, muitos deles escravos muçulmanos capturados em ataques corsários, extraíam a pedra calcária dourada da ilha e a erguiam em muralhas, baluartes e fossos de uma escala monumental. Eles construíram o Forte de Santo Ângelo, o Forte de São Miguel e o Forte de Santo Elmo, guardando as entradas do porto. Eles também não se esqueceram de sua missão original, construindo uma Sacra Enfermeria, um hospital que era, mais uma vez, uma maravilha da medicina e da arquitetura. Eles construíram suas muralhas com a arrogância dos anjos e o suor dos escravos, criando um paraíso fortificado sobre um inferno de trabalho forçado. A relação com a população maltesa local era tensa. Os cavaleiros eram senhores estrangeiros, uma elite aristocrática que impunha suas leis e sua vontade, mas eles também traziam segurança e uma economia próspera, embora baseada em atividades predatórias. Com uma nova base segura, a frota da ordem retomou suas atividades de corso com um vigor renovado. As galés maltesas se tornaram o flagelo do Mediterrâneo. Partindo do grande porto, eles atacavam navios otomanos e da Barbária,
saqueavam vilarejos costeiros e retornavam com riquezas e cativos. Malta se tornou o novo centro do comércio de escravos cristão e a principal barreira para a expansão otomana no Mediterrâneo Central. Solimão, o Magnífico, agora um sultão idoso, mas ainda poderoso, via o ressurgimento da ordem em Malta como um insulto pessoal. Os mesmos cavaleiros que ele havia derrotado e expulso de Rhodes haviam se reagrupado e agora eram mais perigosos do que nunca. Eles estavam em uma posição estratégica para ameaçar suas linhas de comunicação com o norte da África. Ele decidiu que o erro de Rhodes não se repetiria. Desta vez, a ordem seria exterminada, aniquilada até o último homem. Jean de Valette, o grão-mestre, sabia que o ataque era inevitável. Ele dedicou todo o seu reinado a preparar a ilha para o cerco que definiria o destino da cristandade. Ele fortaleceu as fortificações existentes, construiu novas e estocou comida, água e munições. Ele enviou pedidos de ajuda a toda a Europa, mas, como em Rhodes, sabia que no momento da verdade, eles estariam sozinhos. Em maio de 1565, a gigantesca armada otomana apareceu no horizonte. Eram quase 200 navios, transportando mais de 40.000 soldados de elite, incluindo os temidos janízaros. Para enfrentá-los, de Valette tinha apenas cerca de 500 cavaleiros, alguns milhares de soldados espanhóis e italianos, e a milícia maltesa. No total, menos de 9.000 homens. Começava o grande cerco de Malta, uma luta de Davi contra Golias que manteria toda a Europa em suspense. A fortaleza no fim do mundo estava prestes a enfrentar seu batismo de fogo, uma provação que a transformaria em uma lenda. O destino do Mediterrâneo seria decidido naquelas rochas áridas, defendidas por um punhado de monges guerreiros que se recusavam a morrer. O grande cerco de Malta foi mais do que uma batalha. Foi um choque de civilizações, um duelo de vontades entre o grão-mestre Jean de Valette e o sultão Solimão, representado por seus generais Mustafa Pachá e Piali Pachá. O primeiro alvo dos otomanos foi o pequeno forte de Santo Elmo, que guardava a entrada para ambos os portos principais. Eles esperavam tomá-lo em poucos dias. A resistência durou mais de um mês. Os defensores lutaram com uma ferocidade suicida, sabendo que sua missão era ganhar tempo para que as defesas principais fossem reforçadas. A cada noite, de Valette enviava reforços através do porto para substituir os mortos e feridos. O bombardeio era incessante. O forte foi reduzido a um monte de entulho, mas os cavaleiros lutavam sobre as ruínas. Quando finalmente caiu, quase todos os seus defensores estavam mortos. Os otomanos, enfurecidos pelas perdas que sofreram, decapitaram os corpos dos cavaleiros, pregaram-nos em cruzes de madeira e os lançaram no porto. Em resposta, de Valette ordenou que todos os prisioneiros turcos fossem decapitados e suas cabeças disparadas pelos canhões contra o acampamento inimigo. A misericórdia havia abandonado Malta. A idade de ouro da pirataria e da arte ainda estava por vir, mas seu fundamento foi o sangue derramado naquele cerco. A ilha tornou-se um imã para os extremos da experiência humana. Após a vitória milagrosa, a ordem, agora no auge de seu prestígio e riqueza, iniciou a construção de uma nova cidade-capital, Valeta, nomeada em homenagem ao heróico grão-mestre. Era para ser uma cidade-fortaleza, uma obra-prima do planejamento urbano e da arquitetura militar, mas também uma capital digna de uma ordem principesca. O dinheiro do saque e as doações de uma Europa agradecida jorravam para a ilha, e com o dinheiro vieram artistas, aventureiros e mercenários. Malta se tornou um dos lugares mais cosmopolitas e perigosos do mundo. Nesse cenário de fervor religioso e violência casual, em 1607, chegou um fugitivo de Roma. Era Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio,
o maior e mais escandaloso pintor de sua época. Com um gênio inigualável e um temperamento violento, ele estava fugindo de uma acusação de assassinato. Em Malta, ele viu uma oportunidade de reabilitar seu nome e obter o prestigioso título de Cavaleiro de Malta. O grão-mestre Alof de Wignacourt, um patrono das artes, ficou deslumbrado com o talento de Caravaggio e o acolheu. Em pouco mais de um ano, Caravaggio pintou algumas de suas maiores obras-primas para a ordem, incluindo a monumental A Decapitação de São João Batista, a única obra que ele assinou com seu nome escrito no sangue que jorra do pescoço do santo. A pintura, sombria, brutal e de um realismo chocante, era um espelho perfeito da alma da própria ordem. Por seus serviços, Caravaggio foi nomeado Cavaleiro de Obediência. Por um breve momento, o pintor assassino foi um monge guerreiro. Você conseguiria separar a arte do artista? Aceitaria um gênio criminoso em sua organização de elite pela glória que ele poderia trazer? Mas o temperamento de Caravaggio não podia ser contido. Em 1608, ele se envolveu em uma briga com um cavaleiro de alta nobreza e foi preso no forte de Santo Ângelo. Aquele que havia alcançado a honra máxima foi despojado de seu título em uma cerimônia humilhante. Ele foi expulso como um membro podre e fétido. Mas Caravaggio não era homem de esperar seu destino em uma cela. Ele realizou uma fuga espetacular e audaciosa do forte, supostamente descendo as muralhas com uma corda, e fugiu de Malta para a Sicília. Sua história em Malta foi um microcosmo da própria ilha, uma busca por redenção que terminou em violência e desgraça. A Era de Ouro de Malta não era apenas sobre arte. O poder da Inquisição, já presente na ilha, foi fortalecido. O inquisidor era uma figura quase tão poderosa quanto o grão-mestre, e a caça a hereges, protestantes e supostas bruxas tornou-se uma característica sombria da vida maltesa. A ortodoxia era imposta com mão de ferro. Enquanto isso, os corsários malteses continuavam a espalhar o terror. Eles aperfeiçoaram suas táticas, tornando-se os predadores mais eficientes do mar. A ordem atingiu o auge de sua riqueza. Os palácios barrocos de Valetta rivalizavam com os de Roma e Paris. Os grão-mestres governavam como monarcas absolutos, em meio a um luxo deslumbrante. Mas, por baixo da superfície dourada, as sementes da decadência já estavam brotando. A ordem se tornara tão rica e poderosa que estava perdendo de vista seu propósito original. A luta contra o infiel se tornara menos uma guerra santa e mais um negócio lucrativo. O luxo e a intriga começaram a substituir a disciplina e a piedade. A gaiola dourada de Malta era esplêndida, mas ainda era uma gaiola, e seus ocupantes estavam lentamente esquecendo como lutar. A grande ironia da história da ordem é que seu maior inimigo não foi o poder otomano, mas a paz. Nos séculos XVII e XVIII, o Império Otomano entrou em um longo e lento declínio. As grandes guerras épicas que haviam definido a existência da ordem por mais de 500 anos chegaram ao fim. A ameaça existencial que os unia e lhes dava um propósito desapareceu. E, sem um grande inimigo para combater, os cavaleiros começaram a combater a si mesmos e, pior ainda, o tédio. A Ordem de São João se transformou gradualmente de uma formidável potência militar em um clube aristocrático exclusivo e anacrônico. Para ser admitido como cavaleiro de justiça, o mais alto escalão, era necessário provar uma linhagem nobre de várias gerações. A ordem, que começara como uma irmandade de servos dos pobres, tornou-se um refúgio para os filhos segundos da nobreza europeia, homens sem herança que buscavam uma carreira honrosa e uma vida de privilégios. Eles viviam da vasta renda gerada por suas propriedades na Europa, tornando-se rentistas ociosos. A disciplina militar relaxou. O celibato era frequentemente ignorado.
Os cavaleiros eram conhecidos por seus casos de amor, seus filhos ilegítimos e, acima de tudo, por sua propensão a duelos por questões de honra. A frota maltesa ainda navegava pelos mares, mas seus dias de grandes batalhas haviam passado. O corso continuava, mas era mais uma tradição e uma fonte de renda suplementar do que uma cruzada. A lacuna entre a elite rica, os grão-comendadores que viviam em luxo e os cavaleiros comuns se aprofundou. A intriga política floresceu na corte do grão-mestre. As diferentes langues competiam por poder e influência, não mais no campo de batalha, mas nos salões e corredores de valeta. Os bailes luxuosos, as óperas e as festas tornaram-se o centro da vida na ilha. A Ordem havia derrotado todos os seus inimigos externos, apenas para começar a se devorar por dentro. Eles se tornaram um anacronismo vivo, uma relíquia da Era das Cruzadas em um mundo que caminhava para a Era da Razão e da Revolução. Eles eram mestres da guerra em um tempo de paz, monges em um mundo cada vez mais secular. A sua existência se tornou um paradoxo. Para que servia uma ordem militar se não havia mais guerra para lutar? A complacência se instalou como uma névoa sobre as muralhas de Valeta. As fortificações, antes as mais formidáveis do mundo, foram negligenciadas. O espírito de luta que havia chocado o mundo em 1565 evaporou-se, substituído por uma arrogância preguiçosa. Acreditavam que sua história, seu prestígio e suas muralhas os tornavam invulneráveis. Eles não perceberam que uma nova ameaça, muito mais perigosa que os canhões otomanos, estava surgindo na Europa. Uma ameaça que não brandia cimitarras, mas ideias, liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Francesa de 1789 foi o início do fim para a ordem em sua forma feudal. A Revolução varreu a aristocracia e, com ela, a base do poder e da riqueza dos cavaleiros. Quando o governo revolucionário francês confiscou todas as propriedades da ordem na França, eles perderam sua maior fonte de renda da noite para o dia. A outrora riquíssima corporação estava à beira da falência. Desmoralizada, empobrecida e sem um propósito claro, a ordem era uma fruta madura, pronta para cair. E o homem que a colheria já estava a caminho, um jovem general corso cujo nome era Napoleão Bonaparte. A gaiola dourada estava prestes a ter suas grades arrebentadas. O que é mais perigoso para uma nação guerreira? Um inimigo poderoso em suas portas ou uma paz duradoura que corrói sua alma? Deixe sua opinião nos comentários. O golpe fatal veio com a velocidade de um relâmpago e a humilhação de uma farsa. Em junho de 1798, uma vasta frota francesa, a caminho de conquistar o Egito, apareceu na costa de Malta. A bordo estava o general Napoleão Bonaparte, a nova estrela ascendente da Europa. Ele pediu permissão para ancorar no grande porto e reabastecer seus navios com água. O grão-mestre da época, Ferdinand von Hompesch, um alemão fraco e indeciso, cometeu um erro fatal. Citando as regras de neutralidade da ordem, que proibiam a entrada de mais de 4 navios de guerra de uma nação beligerante por vez, ele recusou. Foi o pretexto que Napoleão esperava. Enfurecido pela recusa, ele declarou que tomaria à força o que não lhe foi dado por cortesia e ordenou a invasão da ilha. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um colapso. A fortaleza, que havia resistido a 40.000 otomanos por meses, se rendeu em menos de 2 dias a alguns milhares de franceses. O que aconteceu? A resposta é uma mistura de traição, desmoralização e incompetência. Por anos, uma conspiração pró-francesa vinha crescendo dentro da própria ordem. Muitos dos cavaleiros eram franceses e simpatizavam com as novas ideias da Revolução, ou simplesmente viam a futilidade de resistir ao poder avassalador da França.
Quando as tropas francesas desembarcaram em vários pontos da ilha, a resistência foi esporádica e desorganizada. Alguns cavaleiros se recusaram a lutar contra seus compatriotas. Outros, simplesmente, abandonaram seus postos. O comando estava dividido e paralisado pela indecisão de Hompesch. A população maltesa, cansada do governo arrogante dos cavaleiros, ofereceu pouca resistência. Em poucas horas, os franceses controlavam o campo e as cidades, e Valetta estava cercada. Napoleão, com seu gênio para a guerra psicológica, enviou mensagens prometendo segurança e pensões para os cavaleiros que se rendessem. Diante do colapso total da defesa, Hompesch capitulou. Ele entregou a Napoleão a ilha de Malta e todas as suas posses em troca de uma promessa vaga de um principado na Alemanha e compensações financeiras que nunca seriam totalmente pagas. Foi o fim inglório de uma história de quase 700 anos de soberania. Napoleão ficou em Malta por apenas 6 dias, mas nesse curto período ele desmantelou séculos de tradição. Ele aboliu a ordem, libertou os escravos turcos, reformou a administração, saqueou os tesouros das igrejas, incluindo a espada e o punhal de Jean de Valette, e partiu para o Egito, deixando uma guarnição para trás. Os cavaleiros foram expulsos de sua ilha, exilados mais uma vez. O grão-mestre Hompesch partiu para Trieste, desonrado e ridicularizado. Séculos de orgulho, bravura e arrogância terminaram não com um estrondo, mas com o arranhar de uma pena em um tratado de rendição. Foi um tapa na cara da história. A queda de Malta não foi apenas uma derrota militar, foi um colapso moral. Mostrou como uma organização que perde seu propósito e sua conexão com a realidade pode apodrecer por dentro, tornando-se uma casca vazia, por mais impressionante que seja sua aparência externa. O leão havia perdido seus dentes e suas garras, e bastou um empurrão para que ele caísse. A Ordem de São João, a orgulhosa soberana do Mediterrâneo, foi varrida do mapa por um general de 28 anos. Mas como antes, a destruição de seu lar não significou a destruição da ordem. A corporação, embora dispersa e humilhada, ainda existia. Seus membros se espalharam pela Europa, levando consigo apenas seus títulos e suas memórias. A longa noite do exílio havia começado novamente, e desta vez parecia que não haveria um novo amanhecer, uma nova Rhodes ou uma nova Malta. O mundo moderno não tinha lugar para cavaleiros medievais. Os quase 100 anos que se seguiram à expulsão de Malta foram os mais sombrios da história da Ordem. Despojados de seu território e de sua riqueza, os cavaleiros se tornaram fantasmas errantes nas cortes da Europa. Eles eram uma anomalia, um governo soberano sem país para governar. O grão-mestre Hompesch foi forçado a abdicar, e o título foi oferecido a uma figura improvável, o czar Paulo I da Rússia. O czar, um romântico obcecado com os ideais da cavalaria, aceitou com entusiasmo, sonhando em usar a ordem como um instrumento de sua política no Mediterrâneo. Ele criou um priorado russo para os nobres ortodoxos, uma ideia herética para uma ordem estritamente católica. Por um breve período, o centro da Ordem de São João foi a gélida São Petersburgo. Mas o assassinato de Paulo em 1801 e a ascensão dos britânicos, que tomaram Malta dos franceses e se recusaram a devolvê-la, puseram fim a esse estranho interlúdio russo. A ordem estava novamente à deriva, à beira do desaparecimento total. Eles se estabeleceram em Catânia, depois em Ferrara e, finalmente, em 1834, em Roma. Eram uma sombra de seu antigo eu, uma organização com um passado glorioso, mas sem futuro aparente. Foi nesse ponto mais baixo que a ordem começou sua mais notável transformação. Confrontados com a extinção, eles fizeram uma escolha, consciente ou não, de retornar às suas raízes mais profundas.
Se não podiam mais ser guerreiros, seriam curandeiros. A espada foi guardada, talvez para sempre, e eles pegaram novamente as bandagens e os remédios. A ordem renunciou gradualmente às suas ambições militares e políticas. A ideia de reconquistar Malta tornou-se um sonho distante e irrealista. Em vez disso, eles se redescobriram em sua missão original e fundadora, o serviço aos nossos senhores, os doentes. Durante as guerras que varreram a Europa no século XIX, como as guerras de unificação da Itália e a Guerra Franco-Prussiana, a Ordem de Malta organizou hospitais de campanha e serviços de ambulância. Seus membros, agora não mais combatentes, serviam aos feridos de ambos os lados com imparcialidade. Foi uma redescoberta silenciosa, sem a glória das batalhas ou o brilho do ouro pirata. Foi um trabalho humilde, realizado nas tendas ensanguentadas e nos hospitais improvisados. Essa escolha foi sincera ou foi a única estratégia de sobrevivência possível em um mundo que não tinha mais espaço para estados corsários? Talvez as duas coisas. A Ordem percebeu que a única maneira de sobreviver na era moderna era se tornar útil de uma maneira que o mundo moderno pudesse entender e valorizar. A caridade e a ajuda humanitária tornaram-se sua nova razão de ser, sua nova forma de poder. Eles trocaram o poder duro da força militar pelo poder suave da diplomacia humanitária. Aos poucos, a comunidade internacional começou a reconhecer esse novo papel. A Ordem, mesmo sem território, manteve seu status de entidade soberana, um paradoxo no direito internacional. Eles estavam encontrando um novo caminho, um caminho de volta para casa, para si mesmos, não em uma ilha rochosa, but in the service to the suffering. O monstro sagrado estava se domando, ou talvez apenas aprendendo a usar uma nova máscara, mais aceitável para os tempos modernos. Hoje, a Soberana Ordem Militar de Malta é uma das entidades mais singulares do mundo. É um Estado soberano sem território, exceto por 2 edifícios em Roma que gozam de status extraterritorial. Possui seu próprio passaporte, emite seus próprios selos, tem status de observador permanente nas Nações Unidas e mantém relações diplomáticas com mais de 100 países. Sua antiga glória militar foi completamente substituída por uma missão humanitária global. Através de sua agência de ajuda internacional, a Maltese Aid International, e de suas associações nacionais, a Ordem administra hospitais, clínicas, lares para idosos e programas de ajuda a refugiados e vítimas de desastres em todo o mundo. Dezenas de milhares de médicos, enfermeiros e voluntários trabalham sob a bandeira da Cruz Branca de 8 pontas. Eles estão presentes em zonas de guerra, em campos de refugiados, em áreas atingidas por terremotos e fomes. Eles retornaram, em uma escala global, à sua vocação original de cuidar dos doentes e necessitados. A transformação parece completa. A espada foi definitivamente trocada pelo bisturi e pela pasta diplomática. Mas a dualidade, a contradição que está no coração da Ordem, desde sua fundação em Jerusalém, não desapareceu. Ela simplesmente assumiu uma nova forma. A Ordem continua a ser uma organização estritamente hierárquica e elitista. Seus membros plenos, os Cavaleiros de Justiça, ainda são, em sua maioria, recrutados entre as famílias da antiga nobreza católica europeia. É um clube exclusivo, uma casta fechada que guarda zelosamente seus privilégios e tradições. Por trás da fachada humanitária, a Ordem é uma estrutura opaca, com finanças complexas e intrigas de poder que ocasionalmente vêm à tona em escândalos públicos e confrontos com o Vaticano. A luta pelo controle da Ordem, por seu futuro e por seus vastos recursos, continua. A ajuda sincera e inegável prestada a milhões de pessoas em todo o mundo coexiste com um elitismo que parece pertencer a outra era. Eles ainda são reis, sem reino, mas agora seu reino
é o vasto mundo do sofrimento humano, e sua influência é exercida nos corredores do poder diplomático e nas salas de reuniões de corporações internacionais. O grande jogo continua, apenas com regras diferentes. A Ordem de Malta sobreviveu a tudo: à perda de seus reinos, a cercos e batalhas, à revolução e ao exílio. Sobreviveu porque soube se adaptar, se transformar, mudar de pele como uma serpente. De uma irmandade de caridade a uma potência militar, de um Estado pirata a um clube aristocrático e, finalmente, a um império humanitário global. Cada transformação foi uma resposta pragmática aos desafios de seu tempo. Eles são a prova viva de que as organizações mais duradouras não são necessariamente as mais fortes ou as mais virtuosas, mas as mais adaptáveis. Então, o que eles são, afinal? Máfia medieval ou cavaleiros da misericórdia? A resposta, talvez, seja que eles sempre foram e continuam a ser ambos. São um paradoxo ambulante, um monstro sagrado que aprendeu a curar as feridas que, em outra época, não hesitaria em infligir. Sua história é um espelho das contradições da própria civilização ocidental. A busca pela graça através da violência, a construção da caridade sobre a riqueza predatória e a interminável dança entre a fé e o poder. Hoje, a Ordem de Malta salva vidas em todo o mundo, mas seus mais altos escalões permanecem uma casta fechada. Eles abandonaram a espada, mas mantiveram o poder. O que você acha que é mais importante para o mundo moderno? A ajuda real que eles dão às pessoas ou a transparência absoluta de sua estrutura? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é importante.